a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Senhor, ajude-nos a mais do que entender. Ajude-nos, Deus, a sairmos daqui hoje com os nossos corações realmente contritos diante da Tua verdade, Deus, e se pudéssemos resumir o ensino de todos os evangelhos, Pai, talvez nós encontramos nesses versículos. Aquilo que é o chamado cristão, aquilo que é a vida cristã, o que é participar de um discipulado verdadeiro com Cristo Jesus, um discipulado radical, de tomar a nossa cruz, de negar a nós mesmos. Deus, pensamentos totalmente contrários àquilo que o mundo prega. O mundo prega um amor próprio exagerado. Deus, o mundo prega um viver olhando para o seu próprio umbigo. Mas nós queremos, através dessas palavras de Jesus, que foram duras naqueles dias, para todos os que ouviram. Ó Deus, mas que bom que o Teu Evangelho é duro, porque o nosso coração muitas vezes é. Então que Ele venha de encontro aos nossos corações e quebre aquilo que precisa ser quebrado e nos transforme, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta que nós precisamos responder essa noite, juntamente com Lucas, o evangelista, é talvez duas. Tinha posto uma aqui. A primeira é: quem somos nós nesse discipulado com Cristo? Quais as nossas credenciais? Qual é a nossa identidade como discípulos de Cristo Jesus? Como aqueles que realmente querem segui-lo, se realmente querem. E uma segunda pergunta, e que vai nos ajudar a responder essa primeira, é bem simples: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós aqui? Porque quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber de uma forma assim até que meio clara. Lembra que Lucas escreve lá nos primeiros versículos do capítulo 1, que ele está relatando todo o seu evangelho para um homem chamado Teófilo. Esse homem que ouviu falar de Jesus e que ele quer saber mais sobre quem é Jesus, sobre o que é necessário para seguir esse homem que se entregou por nós. E Lucas está escrevendo o evangelho então com esse objetivo, de mostrar a Teófilo quem é Jesus. E ele vem organizando os seus escritos, todo o seu argumento para responder a essa pergunta. Ou a pergunta mais importante das nossas vidas. A pergunta que vai definir aquilo para o qual nós vivemos, nos movemos e existimos e fazemos o que fazemos em todos os dias da nossa vida. Quem é Jesus? Por exemplo, em Lucas 5:21, nós vamos ver o encontro de Jesus ou ele foi encontrado. Lembram aqueles homens que descem um homem paraplégico numa maca, eles abrem o telhado da casa e descem ele até Jesus. E ali então Jesus olha para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Ele olhou a necessidade principal daquele homem, que não era a cura física, mas a espiritual, né? E aí então os fariseus se alvoroçam e eles falam: quem é esse que pode perdoar pecados? Mas não contente com isso, aí ele diz: levante-se, pega o seu leito e anda. Então os fariseus começam a questionar ali: quem é esse que cura assim? Quem é esse que tem o poder de perdoar pecados?
Depois, no capítulo 7, verso 39, na passagem que nós vimos já num jantar na casa de Simão, o fariseu, quando aquela prostituta ou aquela mulher pecadora se aproxima de Jesus, começa a chorar, secar seus pés com os cabelos, beijar os pés de Jesus. Simão, em pensamento, ele pensa, esse homem não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele e ele não deixaria. E aí então, Jesus, que sonda os corações e conhece os nossos pensamentos, ele faz aquela parábola e mostra para Simão que ela muito ama porque ela muito foi perdoada. E ainda nessa mesma ocasião, depois de dizer isso, os outros que estavam ali também se perguntam, quem é este que até perdoa pecados? Depois que Jesus acalma uma tempestade em alto mar, os seus discípulos ficam espantados com aquilo que eles viram. E eles se perguntam, quem é este que faz os ventos pararem e as ondas se acalmarem e o mar se acalmar? E no capítulo que nós estamos hoje, meus irmãos, no verso 9, nós encontramos Herodes com dúvidas, porque uns estavam dizendo que Jesus era um dos profetas, uns diziam que ele poderia ser Elias, outros dizendo que era João Batista. Olha o que Herodes diz no verso 9, ele diz assim, Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Então, quem é este a respeito do qual eu tenho ouvido essas coisas? Ele diz, olha, não pode, se é algum dos profetas, eu não sei, se é Elias, eu não sei, mas João Batista ele não é. Porque eu mesmo mandei decapitar e eu vi a cabeça de João Batista em uma bandeja. Não é? E a pergunta que se coloca no Evangelho de Lucas até aqui é essa, quem é Jesus? Os fariseus perguntam, os discípulos perguntam, Herodes pergunta, e agora vem a parte do próprio Jesus. Em um momento que ele está orando ao Pai, os seus discípulos estavam ali com ele, e ele se vira para os discípulos e pergunta, e para vocês? Ou, ele pergunta para os discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? E olha o que eles dizem no verso 19. No verso 18 ele pergunta, quem as multidões dizem que eu sou? No verso 19 eles respondem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem um dos antigos profetas ressuscitou, ou seja, a multidão observava como Jesus ensinava, os milagres que ele realizava, e era uma multidão de judeus, a gente não pode esquecer disso, e judeus que provavelmente conheciam antigamente o Antigo Testamento e conheciam os sinais que os profetas fizeram. E tudo aquilo que Jesus fez era muito parecido. Então eles falavam, não, pode ser um dos profetas, pode ser Elias, Eliseu, algum desses. Mas aí, meus irmãos, Jesus entra um pouco mais a fundo e ele pergunta para os seus discípulos no verso 20. E vocês? Quem dizem que eu sou? Essa é uma pergunta que Jesus faz diretamente para os seus discípulos. Mas não somente para aqueles discípulos que estavam com ele nesse momento. Ele faz essa pergunta para nós hoje. E vocês? E vocês? E você, Davi? E você, Sabrina? E você, Nese? E você, Larissa? E você, Bruna? E você, Adilson? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Meus irmãos, seja uma criança com seus 12 anos, seja um adulto com seus 70 anos de idade, nós precisamos responder. Quem é Jesus? E a gente vê que sempre aquele que toma a frente e responde as coisas, Pedro, como está aqui, Pedro disse, o Cristo de Deus. Nos outros evangelhos, nós vamos encontrar que, como é que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai responder muito bem, Pedro, isso é certo. Mas olha, não fique soberbo não, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Então Pedro responde essa frase tão linda, meus irmãos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que significa Cristo? Cristo é o ungido de Deus, o Messias, aquele que prometeu que viria. E Pedro já tinha essa percepção de quem era Jesus. Mas olha o que Jesus fala aqui no verso 21. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa.
que Jesus faz esse alerta, tanto para Pedro quanto para os seus discípulos? Olha, é verdade, eu sou o Messias, mas não falem para mais ninguém a respeito disso. Porque, apesar de Pedro olhar para Jesus e saber que ele era o Messias, mas ele não tinha o real significado do que essa palavra Messias representava realmente através da vinda de Jesus, do ungido de Deus. Ele não tinha compreensão real desse significado. Por quê? Quem era o Messias da mentalidade judaica? Tanto para Pedro quanto para todos os outros judeus. O Messias é aquele prometido no Antigo Testamento, de quem todos os profetas falaram, que vai vir e vai nos tirar do jugo das outras nações. E que vai nos tirar principalmente da opressão da nação romana. Então, no verso 22, Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Por isso que Jesus fala, olha, é verdade, eu sou o Messias, mas não fala para ninguém. Porque é necessário que tudo isso aqui aconteça com o Filho de Deus, com o Messias. É para essa declaração aqui, meus irmãos, que Pedro não estava pronto. É para essa declaração que todos os demais judeus não estavam prontos. Por isso que Jesus diz, não conte isso para ninguém, porque se a gente lembrar, meus irmãos, essa foi uma das tentações que Jesus sofreu lá no deserto, quando ele foi batizado e levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Porque se eles contassem para os outros, nesse momento aqui, que Jesus era o Messias, o que eles iriam fazer com Jesus? Eles iam pegar Jesus, colocar ele no colo e iam declarar ele rei. Né? É a mesma coisa que aconteceu na tentação de Jesus no deserto, quando Satanás se volta para ele e diz, olha, se você é realmente o Filho de Deus, vai até o alto, no pináculo do templo e se jogue, porque a palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordens e eles vão vir em teu socorro. O que aconteceria se todas as pessoas vissem os anjos virem em socorro de Jesus? Eles iriam proclamar Jesus como rei de Israel. Mas não foi para isso que Jesus veio. Não foi isso que profetizou, por exemplo, Isaías. O que Isaías 53, de 3 a 5 diz? Vocês querem abrir comigo? Isaías 53, de 3 a 5. Uma das passagens mais lindas das Escrituras. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Isaías 53, de 3 a 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que é que Jesus veio? Para cumprir exatamente isso que o profeta Isaías profetizou. Ele veio para sofrer muitas coisas. Ele veio para ser rejeitado, ele veio para ser morto, mas também para ressuscitar ao terceiro dia. Quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é o Cristo ungido, um Messias, aquele que foi enviado pelo Pai com um propósito específico. Ele foi enviado pelo Pai para pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele foi enviado pelo Pai para pagar o preço do meu e do seu pecado na cruz do Calvário. Jesus não veio simplesmente para profetizar, para ensinar, para proclamar, para ser um grande mestre da moral. Jesus veio para quê? Para dar a sua vida em resgate, por mim e por você.
Jesus veio para nos salvar dos nossos próprios pecados. Veio para dar a sua vida e depois pegar a sua vida de volta vencendo a morte. Jesus é o Senhor, o ungido, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus. Então olha só, até o versículo 22, Jesus está dando as suas credenciais. Até o versículo 22, Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre quem ele é, sobre a sua identidade. Mas agora Jesus, ele começa a inverter as coisas. Agora ele começa a mostrar para aqueles que estavam seguindo quem são aqueles que de fato o reconhecem como Cristo de Deus. Quem são esses que de fato seguem a Jesus como seus discípulos. Então agora ele vai mostrar as credenciais dos verdadeiros discípulos. E ele começa no verso 23. E ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, pegue a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo, meus irmãos? O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é viver uma vida de modo a rejeitar os interesses próprios. Negar a si mesmo é viver uma vida de forma que você rejeite até as suas autorrealizações. Uma vida onde você é o Senhor da sua vida. É rejeitar uma vida onde você se torna o dono do seu próprio viver, o dono do seu próprio nariz, o dono do seu próprio umbigo, o dono do seu modo de viver. Negar a si mesmo é o que Paulo diz em Gálatas: porque eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é negar a si mesmo. É entender absolutamente que a sua vida não diz mais respeito a você. Por quê? Porque você foi comprado por sangue, por preço de sangue. Porque você foi comprado por um alto preço. Por um preço infinito de valor imensurável, quando o Filho de Deus se entrega na cruz do Calvário, sem ter mais nada ao que oferecer por nós, ele entrega a si mesmo, ele é moído, como diz Isaías, por causa das nossas transgressões, até o último ponto, até a última gota de sangue que ele tinha para oferecer, ele ofereceu por mim e por você. Por isso aquela frase, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, que a gente encontra nos Facebook da vida, nos Instagrams da vida, nos Twitter, não é mais Twitter, agora é o X, né? X. Nos X da vida, essa frase não faz sentido nenhum para quem é cristão. Para aqueles que conhecem que Jesus morreu na cruz do Calvário entregando a sua própria vida para que nós vivêssemos a vida dele em nosso viver. Paulo ainda, em Filipenses capítulo 2, abram comigo, Filipenses 2, de 3 a 8. E vamos prestar bastante atenção em como negar a si mesmo diz respeito à nossa vida em comunidade. Porque geralmente a gente tende sempre a trazer para o particular, para o pessoal. Mas nós somos igreja, nós somos comunidade. E tudo isso tem que fazer sentido principalmente porque nós vivemos igreja. Filipenses 2, de 3 a 8, olha lá. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E qual é a consequência da humildade, meus irmãos? É isso aqui: cada um considerando os outros superiores a si mesmo. É fácil viver isso? Você sempre olhar para o outro como sendo superior a você? Você sempre olhar para o outro como aquele que não deve nada para você, mas como você devendo sempre tudo para o outro?
E Paulo continua, ele diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, tá bom, legal que você tem os seus interesses, e não tem problema, pode ter. Mas olha para os interesses dos outros primeiro. Ou seja, olhe para as necessidades dos seus irmãos. Olhe para aquilo que é importante para a vida dos seus irmãos. Meus irmãos, isso aqui é muito importante, porque a gente só consegue negar a si mesmo quando a gente olha para o outro. Vocês já viram muitas pessoas que têm problema de depressão e que chega em um estágio do tratamento em que a psicóloga ela sugere para essa pessoa visitar uma ala oncológica nos hospitais e se envolver com aquelas pessoas, se envolver com as enfermeiras. Por quê? Porque o que é depressão? Uma pessoa deprimida, o que acontece com ela? Ela cria um ciclo vicioso onde ela fica só em volta de si mesma o tempo todo, preocupado consigo mesma, depressivo consigo mesma, infeliz da vida consigo mesma, reclamando consigo mesma. Mas aí quando ela passa a olhar para os interesses dos outros, ela se esquece de si mesma. E ela vai procurar aquilo que é mais necessário na vida dos outros. E ela tem uma evolução no quadro dela de uma maneira surpreendente. Quando nós nos envolvemos mais com os outros, meus irmãos, não tendo os nossos interesses próprios, negando a nós mesmos, nós vivemos aquilo para o qual nós somos criados para viver. E aí nós nos alegramos porque a gente cumpre isso. E a gente se esquece um pouco de nós e passa a olhar mais para os outros. Por isso que Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Qual foi o modo de pensar de Cristo? Ele era Deus, ele existiu em forma de Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, ele não se apegou pelo fato de ele ser Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou. O único que pode se esvaziar, né, é Cristo Jesus. Nós precisamos ser preenchidos. Ele se esvaziou. De que forma? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele viveu sem se apegar a nada do que ele era, sendo Deus, tendo todo o poder, mas ele se fez mendigo para viver no meio dos mendigos e servir os mendigos. E o problema é que a gente não é Deus, mas muitas vezes a gente quer ser Deus, ser igual a Deus. E Jesus está dizendo: você quer me acompanhar? Quer fazer parte? Então, negue-se a si mesmo. Mas ele diz: olha, não é só negar a si mesmo, mas também é tomar a sua cruz. E aí depois que você tomar a sua cruz, aí sim você vem e me segue. A figura aqui, meus irmãos, é que diariamente nós precisamos fazer o quê? Carpe diem. O que é carpe diem? Aproveite o seu dia. É verdade, nós precisamos viver para a glória de Deus. Mas isso foi um pouquinho deturpado. Nós precisamos viver para a nossa glória, né? Carpe diem significa no nosso tempo. A figura aqui é que diariamente nós precisamos morrer. Cruz é isso, é morte. Morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas vontades, porque somente assim nós vamos conseguir nos submeter a Jesus. Isso significa tomar a sua cruz. Vida em comunidade a gente só consegue se a gente morrer. Casamento a gente só consegue se a gente morrer. Não tem outra forma. Vida em família a gente só consegue se a gente morrer. Relacionamentos a gente só consegue se a gente morrer. Às vezes a gente diz assim: essa doença é minha cruz. Esse emprego é minha cruz. Esse parente é a minha cruz. Não, essas coisas não são cruz, irmãos. Não são cruz. Tomar a sua cruz diariamente é entender que o seu Senhor foi envergonhado. É entender que o seu Senhor ele foi desprezado. Então, o significado aqui é você olhar para isso e você se identificar com o crucificado e saber que, como consequência disso, você muito provavelmente também vai sofrer por se identificar com o crucificado. Que você vai ser rejeitado, muito provavelmente, por se identificar com o crucificado que é Cristo Jesus.
Durante seu ministério, Jesus sempre disse: eu não vim para falar de mim mesmo, mas eu vim para falar das coisas do Pai. Eu não vim para ensinar das minhas coisas, mas as coisas do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. O que isso nos diz? Significa que ao modelo de Cristo que negou a si mesmo completamente, ele tem toda a prioridade do mundo, não somente como Deus, mas também de como homem, dizer: neguem-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Porque Jesus, ele não apenas tomou a sua cruz no Monte Calvário, ele tomou a sua cruz desde a manjedoura. Desde a manjedoura, Cristo tomou a sua cruz, negando a si mesmo, morrendo desde que ele nasceu na manjedoura, para suas preferências, para suas vontades, para os seus desejos, para viver para e pelo Pai. Então, diferente, meus irmãos, do que a gente ouve por aí, Jesus não veio com a mensagem de que se o seguíssemos, nós teríamos uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida em que tudo aconteceria exatamente da maneira como nós desejamos. Não. É simplesmente o contrário. Ao escolher seguir a Cristo, você vai ser rejeitado e desprezado por este mundo. Porque seguir a Cristo é você tomar decisões o tempo todo contrárias às decisões que o mundo tomaria. O tempo todo. Sabe quando alguém diz assim: vai lá, ninguém vai ver que você fez isso. É normal, é comum, é vantagem para o mundo. Vai lá, tira essa vantagem aí, ninguém vai ver que você está fazendo isso. Coisinhas do nosso dia a dia, que nos dão a possibilidade de querer viver para nós, ao invés de negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. A cruz, meus irmãos, é instrumento de morte, da gente mortificar a nossa vontade, as nossas preferências, de você mortificar o seu eu, porque somente mortificando o seu eu, você pode olhar para Cristo e seguir a Cristo realmente. Porque nada menos do que isso é exigido por Ele. Nada menos do que isso é exigido por Ele. E esse verbo, siga-me, é um verbo grego que está sempre no tempo presente. É uma ação contínua de seguir a Cristo todos os dias. Não é só aquele siga-me que você ouviu um dia lá atrás do seu batismo, na sua conversão, e a partir daquele momento você passou a seguir a Cristo. Não. Esse verbo siga-me está naquilo que nós chamamos no grego de está no auristo, ou seja, é um presente contínuo, é um presente que nunca acaba, é eterno, é uma ação que começou um dia, mas que nunca vai terminar. Você sempre seguirá esse Cristo, ou seja, Jesus está dizendo que o discipulado cristão é contínuo, é para a vida toda, a vida inteira somos chamados a seguir Jesus, diariamente negando nosso eu. Diariamente, meus irmãos, reconhecendo que nós não somos donos do nosso nariz, da nossa vida, reconhecendo que ao seguir a Cristo, nós vamos tomar decisões não segundo a nossa vontade, as nossas preferências, mas segundo a vontade de Cristo para nós. E sempre quando a gente agir assim, nós vamos ser desprezados. Por que Jesus diz assim: olha, eu não vim para trazer paz, mas espada? Por quê? Eu vim para colocar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmã, irmã contra irmão, amigo contra amigo. Por que Jesus fala isso? Porque aqueles que se constituem amigos do mundo se declaram inimigos de Deus. Então, sempre que a gente tomar decisões segundo a vontade de Deus, quando os outros estão tomando decisões contrárias à vontade de Deus, é como se uma pequena batalha se levanta. Então, Jesus quer o quê? Dedicação suprema, amor supremo, maior do que o amor que nós temos pela nossa família, maior do que o amor que nós temos pelo nosso cônjuge, maior do que o amor que nós temos pelos nossos próprios filhos. E talvez agora o ponto seguinte ainda é um pouco mais radical no verso 24. Olha o que ele vai dizer, olha, quem quiser salvar a sua vida,
a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem salvar a sua vida, a perderá. Meus irmãos, esse ensinamento aqui do verso 24 é um dos ensinamentos que Jesus mais repetiu durante os evangelhos. É um dos que ele mais repetiu. E o que ele quer dizer com isso? Quem achar a sua vida vai perder a vida. Achar a sua vida significa ser bem-sucedido com os padrões do mundo, significa você se realizar profissionalmente, satisfazer os seus desejos, ter independência financeira, fazer tudo isso que você quer, de acordo com o que você quiser, mas, ao mesmo tempo, deixando Deus de fora de tudo isso. Como se Deus não tivesse nada a ver com tudo isso. É uma vida onde você não tem lugar para Jesus, onde você dedicou a sua vida para fazer essas coisas, achando que você ganhou a sua vida, mas no final, tristemente, você vai descobrir que você perdeu. Quem acha a sua vida no sentido de que você luta, de que você procura, de que você se esforça, de que você busca as coisas que as pessoas consideram mais importantes nessa vida, esse é o que vai perder a vida. Perder a vida, meus irmãos, é o que nós encontramos aqui no capítulo 12 de Lucas, a partir do verso 16. Aquela parábola do rico tolo. Lucas 12, 16. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores. Aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveita a vida, carpe diem. Né? Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos um homem que achou a vida, bem-sucedido, provisão, aposentadoria tranquila, muito bens, descanso. Um homem que olha para o futuro e não tem medo nenhum do futuro. Já pensou uma vida assim, irmãos? Você olhar para o futuro e falar: nossa, que maravilha, está tudo garantido. Hã? Já vamos chegar lá. Hã? Já pensou que maravilha? Aqui tem um homem que achou tudo o que ele queria, não tinha medo do futuro, tinha propriedades. Ele achou que achou a vida, mas ele perdeu. E aí no verso 20 a 21, Jesus diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Isso aqui, meus irmãos, significa: quem achar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, quem dedicar nesse mundo, quem dedicar nesse tempo presente, todo o seu esforço, todo o seu tempo, correr atrás dessas coisas, coisas que não são erradas, coisas que são lícitas, legais, que são coisas boas e necessárias para a gente poderia dizer. Mas o ponto é que essa pessoa resolveu dar o primeiro lugar na sua vida para buscar essas coisas, para armazenar essas coisas. Ou seja, o coração dessa pessoa estava nessas coisas o tempo todo. E Cristo? Quem é Jesus? Para essa pessoa era apenas uma nota de rodapé. O que é uma nota de rodapé? É algo de quem a gente não tem interesse. Quem para ler nota de rodapé? Às vezes eu paro, mas é muito pouco, não é? Ou seja, a gente não dá importância nenhuma. Pessoas assim chegam no final da vida
e percebem que desperdiçou sua vida, desperdiçou sua juventude, desperdiçou suas forças, desperdiçou sua beleza, né? Correndo atrás daquilo que não vai lhe trazer felicidade eterna, que não vai resolver o principal problema que ele tem com Deus, que é um problema de relacionamento. Por isso, quem acha sua vida aqui nesse mundo vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem achar a sua vida neste mundo, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará, esse a achará. Isso significa, meus irmãos, fazer todas aquelas coisas que você fez antes. Correr atrás, se esforçar, trabalhar, armazenar, garantir aposentadoria, se afadigar. Como eu disse antes, essas coisas não são pecados em si mesmas. Mas olhar para todas essas coisas e poder dizer assim: vocês não garantem o meu futuro. Vocês não garantem a minha eternidade, vocês não garantem a minha vida. E aí correr atrás dessas coisas, conquistar essas coisas, garantir o futuro, mas olhar para elas como insignificante na vida. Elas como nota de rodapé e não a pessoa de Cristo Jesus. Então você quer trabalhar, ganhar dinheiro, ter família, faça tudo isso, mas faça por amor a Jesus. Faça para que de alguma forma o nome de Cristo seja glorificado. Mas não é aquela coisa assim: ai, que bom, eu fiz isso, glória a Deus, glorifiquei o nome de Deus. Não. Se fosse assim seria muito fácil. Mas a questão, meus irmãos, é que se somos discípulos, é que agora a gente vive para Cristo. Não tem meio termo, ou a gente vive para Cristo ou não vive. Então a diferença entre aqueles que vivem e que não vivem é que aqueles que não vivem querem ganhar dinheiro, querem armazenar, querem ter coisas, mas tudo isso centrado em si mesmo, para gastar com si mesmo. Mas aqueles que querem perder a vida para encontrar em Cristo Jesus, vão ganhar mais dinheiro do mesmo jeito, armazenar coisas para quê? Para considerar os interesses dos outros superiores a si mesmo. Para olhar para os outros sempre com mais importância do que a si mesmo. Para que à medida em que se ganha, mais generoso é. Para que você possa ajudar pessoas, para que você possa ofertar mais na igreja, para que você possa ofertar mais para missões, para que você possa distribuir para necessitados. Porque se não for isso, para que ter? É perder a vida. A diferença, meus irmãos, é que é aquilo que fazemos com aquilo que temos. A diferença é como abençoamos com aquilo que dizemos, com que fomos abençoados. Então quem perde a vida, quem renuncia à própria glória, a buscar o próprio conforto, as coisas do seu eu e vive para Cristo, esse vai herdar a eternidade, não porque mereceu a eternidade, mas ele vai renunciar às coisas aqui, porque como disse o Adilson, eu posso ter tudo isso, mas porque eu já tenho a eternidade, todas essas coisas são como que nada para mim. Como Paulo diz: quando eu conheci a Cristo e a sublimidade da riqueza de Cristo, eu considerei todas as outras coisas como lixo, como esterco, como coisas que não têm valor nenhum para mim, como totalmente secundárias. Em resumo, meus irmãos, quem quer ser discípulo de Cristo deve estar disposto a renunciar a si mesmo, é tudo quanto tem, por amor a Ele. E em seguida ele diz no verso 25, ele diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Quem aqui conhece pessoas que ganharam o mundo, mas que perderam a vida? Quem aqui nunca conheceu talvez uma pessoa que ganhou, conquistou muitas coisas, mas que perdeu a alma? Eu e você, meus irmãos, podemos ser esses. Por quê? Porque nós temos uma facilidade enorme, enorme de fazer isso. De olhar para as coisas que nós queremos conquistar, de olhar para as coisas que nós queremos ter,
e considerar essas coisas mais importantes, sempre dar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de energia, e então nós olhamos e deixamos Cristo de lado. A gente está sempre criando necessidades para a gente. Vocês já pararam para notar como que isso é uma real em nossas vidas? O tempo todo nós estamos criando necessidades para nós. O tempo todo. O tempo todo os nossos desejos, os nossos gostos, não são apenas desejos e gostos, são necessidades. E qual que é o desejo de um gosto, de uma necessidade? É que um gosto, eu até posso viver sem aquilo, mas quando eu transformo em necessidade, eu faço tudo o que tiver ao meu alcance para conquistar aquilo que eu necessito, aquilo que eu quero. Então esse é um grande problema, porque nós estamos preocupados muito com a gente. Estamos muito preocupados em ser reconhecido nesse tempo, ao mesmo tempo, nesse mundo, ao mesmo tempo que nós deixamos Cristo e a sua vontade de lado em nossas vidas. E aí no verso 26 ele fala: pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui para a gente? Um alerta. Porque ele está nos questionando: onde está a nossa lealdade? A quem nós temos sido leais? Ele está dizendo que quando ele voltar, ou seja, o Messias voltar e se estabelecer como juiz de Deus para julgar o mundo, então só aqueles que se prepararam para segui-lo, quando as coisas estavam difíceis e perigosas, quando seguir a esse Cristo era realmente motivo de escândalo e vergonha, em contrapartida, esses serão reconhecidos por ele. Por isso, ou você é leal a Cristo, ou você é leal à cultura desse mundo, ou você é leal à verdade de Cristo, ou você é leal aos sistemas desse mundo, ou você se constitui amigo de Deus ou amigo do mundo. Não tem como a gente negociar essas coisas. A palavra de Deus não negocia. Tiago 4,4 vai dizer: aqueles que se constituem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Não tem meio termo. E Cristo está questionando: onde está a sua devoção, onde está a sua adoração? Ao materialismo, ao consumismo desenfreado do nosso tempo, ou está em Cristo Jesus? A quem, meus irmãos, temos sido leal? E depois desse alerta, no verso 27, ele traz uma promessa aos seus discípulos: em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Parece que Jesus mudou totalmente a conversa aqui, né? Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Você pode falar: ué, Jesus, mas que papo é esse, né? Você vem de algo, um confronto direto, e agora parece que ele muda. Mas esses discípulos passaram pela morte ou não passaram? Passaram. E eles viram o reino de Deus? O que será? Eles viram? Eles viram. Eles viram. Qual que é a próxima passagem que vem ali? É a transfiguração de Jesus. Todos os outros evangelhos colocam, depois desse ensino de Jesus aqui de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, todas as outras passagens vem a transfiguração de Jesus. Então, na transfiguração de Jesus, a gente percebe que os céus desceram, que Jesus mostrou para os seus discípulos a glória dele de quando ele estava junto ao Pai, essa glória que estava de alguma forma escondida. E depois disso, no versículo 35, vem a resposta definitiva para a pergunta de quem é Jesus. Mas agora, não são os judeus, não é Herodes, não é os fariseus, não são os discípulos que respondem. Mas quem é que responde? No verso 35. Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Quem que responde quem é Jesus? O próprio Deus. Este é o meu filho, o meu eleito. Mas ele diz: escutem o que ele diz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Aquele que encontrar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a vida por amor de mim, esse a encontrará. Este é o meu filho, o meu amado, o meu eleito, a ele escutem. A gente escuta, né, meus irmãos, muitas coisas. No decorrer da nossa vida como cristãos, a gente ouve muita coisa. A gente ouve muitas pregações. Mas quantas de fato a gente deu ouvido? Quanto daquilo que Cristo fala realmente a gente escuta? A gente absorve, a gente presta atenção, a gente coloca em prática. Lembra da palavra do semeador? Do solo bom, onde a semente caiu, deu fruto, o fruto amadureceu e produziu mais fruto. Ouvir o Filho de Deus é o que, meus irmãos? É obedecer. Ouvir o Filho de Deus é reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas. O próprio Jesus, na parábola do semeador, Ele diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então o que Ele fala é ordem. Nós somos discípulos de Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da sua vida. Então o que Ele fala é ordem, é mandamento. Mas olha só, meus irmãos, nós temos aqui um homem, um galileu, de Nazaré. Uma vila de 300, 400 habitantes naquele tempo. Marceneiro, ou carpinteiro, né? Para aquele tempo. Um homem de uma humildade gigantesca, socialmente falando. Realmente desprezado entre os homens, como diz Isaías. De representação alguma, que de repente se vira para um grupo de seguidores e diz o seguinte: olha, vocês precisam me amar mais do que sua própria família. Vocês precisam estar dispostos a viver por mim e a morrer por minha causa. E se vocês não me terem como a razão maior e principal da vida de vocês, vocês não entenderam nada sobre vida eterna, não entenderam nada sobre o Evangelho e provavelmente vocês estão condenados. Então, diante disso, nós estamos diante de um homem, como disse C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, ou ele é um louco, não é? Um lunático, ou ele é Deus. Das duas, uma. Nós não temos uma outra opção. Ou é louco, é megalomaníaco, é mentiroso, esperto, né? Muito esperto, porque ele ganhou mais de 3 bilhões de pessoas, isso só no nosso tempo, que seguem a ele. E hoje à noite nós precisamos decidir isso, você precisa decidir isso. Porque quais são as coisas que ele está reivindicando hoje? Morte, negar a si mesmo, desejos, preferências, seu eu, para segui-lo. Nenhum outro fundador de religião, né, se é que nós podemos chamar de Jesus assim, mas nenhum outro homem na face da terra fez demandas como Cristo fez aqui. Ele é único. Qual é a opção que nos resta, meus irmãos, diante dessas exigências e demandas de Jesus? Qual é? Eu não sei você, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo é Deus. Ele só pode ser Deus para fazer esse tipo de exigência, esse tipo de demanda, porque nenhum outro fez demandas, ao menos parecidos com essa. Então ele é único, ele é o Deus, é Filho de Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Senhor de tudo e de todos. E por isso ele pode fazer exigências assim, porque ele nos criou, ele nos sustenta, ele deu a sua vida em nosso resgate. Então as exigências que vêm dele não podem ser em outras a não ser essas. E nós, como vassalos desse rei, nós nos ajoelhamos e dissemos: tá bom, Senhor. O Senhor é Deus. E como tal, o Senhor tem todo o direito de exigir de nós amor supremo, lealdade absoluta, obediência total. E o que isso representa para nós hoje, meus irmãos?
A nós que nos dizemos cristãos evangélicos, a pergunta é: somos dignos desse Cristo? Amamos a esse Cristo mais do que amamos a nossa esposa, o nosso marido? Amamos a esse Cristo mais do que amamos os nossos filhos, mais do que amamos nossos pais, nossas mães? Estamos dispostos a renunciar tudo que temos e tudo que somos por amor a esse Jesus? Valorizamos a vida eterna que Ele nos promete mais do que todas as outras coisas que nós podemos ter na nossa vida? Por que muitas vezes nós encontramos cristãos que são apáticos, totalmente descomprometidos com as coisas de Cristo, que não fazem a diferença? Porque talvez nunca entenderam quem de fato é Jesus Cristo, ou entenderam, mas por alguma razão que a gente não sabe qual é, que pode ir da incredulidade à covardia. São cristãos que não têm condições ou que não têm disposição de assumir o que realmente significa um discipulado cristão com Jesus. E, meus irmãos, que o Senhor nos livre dessas coisas. Que o Senhor nos livre. Então, que nessa noite a gente repense a nossa vida, né? Que nessa noite a gente repense verdadeiramente o nosso cristianismo. Que nessa noite, meus irmãos, a gente repense a nossa fé. Porque o que Jesus exige de nós, olha só o que Ele exige de nós. Nós precisamos pegar isso e comparar com os nossos atos, com as nossas escolhas. Precisamos pegar isso e comparar com os nossos planos. E nos perguntar: onde está Cristo em tudo isso? Onde está Cristo nos meus planos? Qual o lugar de Cristo nas coisas das quais você tem corrido atrás delas? Se Cristo tem o primeiro lugar na sua vida, como você tem se dedicado a Ele? Vamos para o básico? Leitura bíblica. Como é que está? Oração. Como é que está? Disciplina de estudo. Como Alexandre gosta de dizer sempre, né? A primeira coisa que a gente aprendia nos discipulados antigamente era o devocional. Meus irmãos, ninguém precisa estar te discipulando pessoalmente para fazer isso. Nós temos isso como obrigação diária. Devocional. Para não esquecermos quem somos e quem é o nosso Cristo. Pois se amamos uma pessoa, o que a gente quer com ela? A gente quer ficar longe ou quer ficar próximo? A gente quer proximidade aqui, a gente quer relacionamento, a gente quer intimidade. Então, se eu sou um discípulo nos moldes de Cristo, ou eu estou me enganando, ou estou enganando muito bem os outros. Ou estou sendo aquilo que Cristo verdadeiramente quer. Em João, meus irmãos, já vamos concluir, quando Jesus, depois de ser seguido pelo deserto por uma multidão gigante, esfomeada, faminta, eles estão diante de Jesus, porque Jesus já havia dado pão para eles em um outro lugar, pão e peixe. E eles atravessam um deserto e vão atrás de Jesus de novo, e ele se vira para aquela multidão e ele diz assim: olha, vocês só estão atrás de mim porque eu estou enchendo a barriga de vocês, porque vocês querem ver sinais, mas aquele que não tiver parte comigo no meu corpo e no meu sangue, esses não são dignos de me seguir. E aí as pessoas viraram as costas para Jesus e falaram: duras palavras são essas. Duras palavras são essas. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz o quê? E vocês, para onde vão também? E aí Pedro dá aquela declaração tão linda: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Meus irmãos, para onde iremos? Para onde iremos?
negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente, todos os momentos da nossa vida, nós não encontramos isso aqui em um filme de Hollywood. Isso aqui é um chamado real de um Cristo real, que vive, que deu sua vida por nós, que venceu aquilo que nós não poderíamos vencer. Mas ele diz: aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tomem a sua cruz e me siga. Sabe, irmãos, eu não sei se isso é muita mesquinharia da minha parte, talvez seja. Mas talvez muitas igrejas estão inchadas, porque o Cristo dos Evangelhos não está sendo pregado verdadeiramente. Porque quando o Cristo dos Evangelhos for pregado verdadeiramente, muitas igrejas inchadas, pelo menos a metade sairia. Pelo menos a metade diria: duras palavras são essas de ouvir. Afinal, Jesus nunca quis saber de números, né? De multidões. Ele queria que ficasse do lado dele somente aqueles que realmente queriam segui-lo. Terminando então, meus irmãos, se você está aqui essa noite e você ouviu as demandas de Cristo, as promessas que Ele fez, eu acho que nós como igreja entendemos muito bem qual é o real significado de seguir a Cristo. Então vamos nos dobrar, irmãos, diante do Senhor das nossas vidas. Vamos não apenas confessá-lo de boca que Ele é o Senhor e Salvador, mas vamos viver de fato. Porque aqueles que me amam são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, diz Jesus. Então eu não sou louco de pedir para você dar uma chance para Jesus, de jeito nenhum. Porque quem está dando uma chance para a gente essa noite é o próprio Jesus. Quem está dando uma chance para a gente essa noite, quem está abrindo a porta para a gente essa noite, é o próprio Cristo, aquele que deu a sua vida em nosso resgate. Então Ele nos chama hoje pela palavra do Evangelho. Diante disso, todos nós devemos ouvir, porque Jesus está com a porta aberta para nós. Que hoje você tome essa decisão de que Ele seja de fato o Senhor, Salvador da sua vida, e viva como o real sentido da sua vida. Entregue a sua vida verdadeiramente para esse Cristo. E viva como Ele sendo aquilo que você tem de mais valioso. Que hoje a gente possa responder, meus irmãos, com clareza, mas também com toda a certeza de que Jesus é o nosso Salvador e daquilo que significa seguir a Ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Você pode... Não precisa ficar de pé não, pode ficar sentadinho. Mas se quiser ficar de pé, pode ficar. Falar, você pode baixar a sua cabeça, fechar os olhos.